Nós celebramos, hoje, de forma específica, o Dia das Nossas Crianças. E ontem nós tivemos uma festa linda aqui para as nossas crianças. Num momento aqui à tarde, tinha mais de 100 crianças aqui, foi algo lindo e foi algo marcante. Parabéns a todo o Hope Kids, fizeram uma festa linda aqui ontem. Isso com a ajuda aí dos pais que contribuíram e com todos aqueles que estavam juntos, foi lindo. E hoje, entendendo isso, o Senhor nos trouxe hoje uma ministração que tem como título De Volta ao Coração de Criança, o Segredo dos Pequeninos. E entendendo que o reino de Deus se revela a quem redescobre o coração de filho. Não sei se você lembra, o Samuel falou sobre isso aqui. E eu quero falar sobre isso contigo nessa noite. Entenda uma coisa, queridos. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos um desejo natural de crescer. Nós temos um desejo natural de avançar. E isso é bom, isso é muito bom. Bom é que seja dessa forma. Nós temos o desejo de crescer, de avançar, crescer financeiramente, crescer profissionalmente, crescer socialmente. Esse desejo é um desejo legítimo. E é um desejo que o Senhor colocou nos nossos corações. E isso é muito bom, isso é muito bom. Contudo, nós crescemos e, por vezes, o nosso crescimento externo vem acompanhado de um encolhimento interno. Nós buscamos e desejamos crescer, mas por vezes, nós perdemos coisas que são extremamente valiosas. Nós às vezes abandonamos valores, às vezes nós deixamos a simplicidade do coração, às vezes nós perdemos a confiança, abrimos mão da humildade, e por vezes nós vamos vivendo uma vida em que nós queremos, porque nós queremos crescer, e nós desejamos crescer, e mais uma vez eu digo, isso é legítimo. Isso é legítimo, mas esse desejo tem que se tomar cuidado. E Jesus, num bate-papo com os discípulos, em Mateus capítulo de número 18, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o cara? Quem é o bambambam? Quem é esse sujeito? E eu fico pensando nos discípulos ali, talvez João, filho do trovão, talvez chegue e pense, eu sou o maior. No entanto que, vejo na palavra, ele diz, por vezes, não, Senhor, nos faz assentar um à esquerda e outro à direita. Talvez Pedro, na sua impulsividade, tenha pensado, o mestre vai falar que sou eu, porque eu estou resolvendo as coisas, eu estou fazendo as coisas. E no meio dessa conversa para descobrir quem está crescendo mais, e quem quer buscar mais, e quem está avançando mais, Jesus surpreende a todos, e chama uma criança, coloca uma criança no meio deles, e afirma: se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Uau! Jesus inverte a lógica do mundo, queridos. Jesus inverte a lógica do mundo. Os discípulos estavam discutindo sobre grandeza. Os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior. Os discípulos estavam falando sobre quem cresceu mais, sobre quem conquistou mais, sobre quem vai viver mais coisas. E Jesus chama uma criança, coloca sentado no meio deles, olha para eles e diz: se vocês não forem como essa criança, vocês não vão conquistar nada no reino dos céus. Jesus inverte a lógica da conversa. Jesus mostra para eles que o símbolo de uma dependência, o símbolo de uma vulnerabilidade, o símbolo de, por vezes, uma fragilidade e de uma inocência, é o exemplo e a centralidade daqueles que querem viver as coisas do reino. O Senhor deixa muito claro
invertendo essa lógica, e entenda, queridos, a lógica de Deus é dessa forma. O reino de Deus, para você ser o maior, você precisa ser o menor. Se você quer ser servido, você precisa servir. Se você quer ter, você precisa dar. Isso é a lógica do reino, e de fato a lógica de Jesus não cabe na centralidade das nossas mentes tão adultas e crescidas. Mas Jesus traz a criança para o meio e redefine um conceito de grandeza para dizer que no reino de Deus ser grande é ser pequeno diante do Senhor, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque o crescimento não é por você, mas é pela glória de Deus através de você. Ser como uma criança é muito mais do que um comportamento dócil. Tudo bem que tem umas que não são tão dóceis assim, mas Jesus abençoa assim. Mas ser como criança é mais do que ter um comportamento dócil, imaturo ou infantil. Mas quando Jesus está chamando a atenção aqui de ser como criança, é de ter um coração transformado, de ter um coração transformado. Porque ser como criança é ter um coração transformado. Jesus não fala de um comportamento infantilizado. Jesus não fala de um comportamento imaturo, não. Mas Jesus fala de uma conversão de interior, um retorno à pureza, à dependência, à fé que uma criança tem. E entenda, Jesus nos ensinou isso e Ele passou por isso. Diz Lucas, capítulo de número 2, verso de número 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu sem perder a essência e o coração de filho. No entanto, que as primeiras orações, quando Ele nos ensina, Ele diz: Papai, Pai nosso que estás nos céus. Paizinho, Paizinho querido. O próprio Jesus nos mostra que é possível crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, crescer diante dos homens sem perder a essência de filho, sem deixar de ser filho. Enquanto os muitos crescem e se tornam independentes de Deus, Jesus crescia e permanecia dependente. Enquanto muitos crescem e acham que agora, porque subiram numa folha de jornal e estão abafando, Jesus, o maior de todos, o amado da nossa alma, vem e mostra que o verdadeiro crescimento não é aquele que te rouba o coração de filho, mas é aquele que te aproxima mais do Pai. Não é aquele que rouba o seu coração e a singeleza de ser filho, mas é aquele que faz você depender mais de Deus, porque a maior maturidade é depender mais de Deus e não menos. A maior maturidade é dizer: eu estou crescendo, e eu estou crescendo não para me tornar independente, eu estou crescendo para me tornar mais dele, mais próximo dele, mais junto dele, porque eu dependo dele. Ah, queridos, quantas vezes nós crescemos e achamos que não dependemos mais de Jesus. Jesus vira o nosso papai e a nossa mamãe, que visitamos no final de semana. Temos um almoço de domingo e que achamos que cumprimos a nossa agenda. Mas a lição aqui é muito clara. Se você quer crescer no reino, a grandeza não é medida pelos status. Se você quer crescer no reino,
A grandeza não é medida pela posição. Se você quer crescer no reino, a grandeza não é medida pelas conquistas. Se você quer crescer em Jesus, não é por nenhuma dessas coisas. Se você quer crescer em Jesus, é por um coração mais parecido com o dele e ser mais dependente dele. Porque, como diz o pastor Max Lucado no seu livro A Graça, a infância é a metáfora divina da pureza espiritual. E ser como uma criança não é regredir. É nascer de novo. É nascer de novo. Então, amados, hoje o Senhor está nos trazendo um chamado para voltarmos e aprendermos com os pequenos. E eu quero trazer hoje alguns princípios que nós aprendemos com os pequeninos. E o que nós podemos aprender com os pequeninos? Primeira coisa é que os pequeninos, eles se contentam, se encantam pelo simples. Eles se encantam pelo simples. Eles não precisam de muito para celebrar, sabe por quê? Porque a criança, ela tem o poder de celebrar o ordinário como se fosse algo extraordinário. Ela tem o poder de se alegrar com pequenas coisas. Às vezes um bebezinho e uma brincadeirinha com 2 dedinhos andando na perna dele, chegando até ele, é suficiente para arrancar gargalhadas dele e ele celebrar aquilo. A Maria Helena, filha do Elislaine, do Edson Júnior, ela fica sempre por aqui. Ela deve estar por aí agora. E ela tem um brinquedo que ela ama, e de vez em quando ela traz aqui para o culto. E eu acho interessante, porque para ela aquilo é tudo. E é um controle remoto velho, irmãos. E ela celebra o controle remoto velho. E ela ama aquilo, e ela gosta daquilo. E talvez se você der uma bolsa sofisticada para ela, talvez um sapato caro, talvez um brinquedo caro, ela vai largar a mão daquilo, porque ela ama e ela celebra. Uma criança, ela se alegra com um brinquedo simples, com uma visão dos peixinhos. Ela se alegra com coisas pequenas que estão acontecendo. Ela celebra tudo isso. O problema, queridos, é que às vezes nós adultos, nós crescemos e nós perdemos o senso da maravilha diante da vida e diante da presença de Deus. Nós precisamos de muito para sermos satisfeitos. Nós precisamos de muito para celebrar. Nós queremos muito. E por vezes nós andamos reclamões, murmuradores e tristes, porque nós ficamos reclamando e murmurando de coisas que nós queríamos, porque talvez nós não temos um carro zero, talvez nós não temos uma casa com 4 quartos, talvez nós não moramos num condomínio, talvez a gente não conseguiu fazer a tão sonhada viagem para a Disney, talvez a gente não conseguiu viver tantas coisas assim. Pastor, é errado eu querer essas coisas? Não, não é errado. Mais uma vez eu digo, não é errado. Queira isso, deseje isso, mas não queira isso em detrimento ao que Deus está fazendo sobre a tua casa. Olhe para o simples da tua vida e celebre o que Jesus está fazendo, meu amado. Porque às vezes você está triste, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Mas talvez você não esteja percebendo que os seus filhos estão crescendo em graça e em conhecimento, se ajoelhando e orando e buscando o Senhor em todas as coisas. Porque por vezes nós deixamos de celebrar o simples e nós queremos que Jesus faça coisas mirabolantes, sendo que o Evangelho é puro e simples. O Evangelho é de um homem de coração puro, que vem morrer na cruz. Não tem espetáculo, não tem luzes, não tem fumaça, não tem nada dessas coisas.
Não tem nada disso, só tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo por mim e por você, de uma simplicidade de coração. Mas nós queremos coisas grandiosas. As simples nós já não queremos mais. Nós celebramos quando ganhamos coisas grandes e lindas, mas quando acordamos de manhã e vemos um pássaro cantando, um céu lindo azul, ou um dia gostoso de chuva, nós não vemos que Jesus está ali e nós não celebramos aquilo, porque nós queremos coisas grandes, mas esquecemos de celebrar as simples. E por vezes, escute isso, por vezes você está negligenciando coisas pelo qual você orou. Por vezes o seu desejo de querer tanto e crescer tanto, e o seu desejo de querer e fazer, talvez você não esteja reparando que você está vivendo coisas hoje que Jesus, que você orou um dia a Jesus e Ele te deu. Amados, eu tenho 2 pequenos dinossauros na minha casa. Eu tenho o Thor e o Flash. O Thor é um São Bernardo de 65 quilos. E o Flash é um pastor belga de 50 quilos. O Thor, quando eu era criança, era meu sonho ter o Thor. Era o meu sonho. E eu falava com o Helder. O Helder estava lá em casa ontem, a gente estava conversando, e eu falava: Helder, eu orei por esse cachorro. Talvez você ache simples isso, e ok. Talvez você até despreze, ok. Mas quando eu olho para o Thor, eu vejo resposta e oração de cuidado do Senhor. E para quem sabe, um São Bernardo é aquele do Beethoven que baba mesmo. E é inegável, irmãos, que eu vou chegar em casa, eu vou parar o carro, e a primeira coisa que o Thor faz é dar a volta no carro. Na hora que eu abro para descer, ele vem com a cabeça e coloca em cima da minha perna. E é inevitável eu sempre ficar com a calça suja e babada pelo Thor. Aí você fala assim: pastor, mas isso é tão trivial. Sim, mas o ato dele fazer isso, eu consigo perceber a beleza do Todo-Poderoso, falando: eu cumpri aquele desejo do teu coração e eu tenho cuidado de você, filho. Porque nós precisamos celebrar o simples. Nós precisamos celebrar o simples. Eu gosto do Salmo de número 131, porque ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Queridos, você vê uma criança sendo amamentada. Quando a mãe acaba de amamentar uma criança, você olha para a cara da criança e você vê uma cara de satisfação e de alegria, irmãos. A Maíra às vezes está aqui com o José Eduardo, filho do Dudu e da Maíra, e ele é muito simpático. E de vez em quando eu vejo o Maíra vai lá e amamenta ele, e de repente eu olho para ele está com a cara de alegria e de satisfação, simplesmente porque ele acabou, irmãos, de ser amamentado. Esse texto é muito lindo, irmãos, porque o salmista Davi está falando para a gente a seguinte coisa: olha, Senhor, eu descanso em Ti, como uma simples criança que acabou de comer, eu acabo de descansar no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. Eu me alegro na simplicidade do que o Senhor está fazendo, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas, mas o simples já é suficiente, porque a Tua presença já me traz alegria, Jesus. Deus quer restaurar em nós um coração que se alegra apenas de estar na presença dEle. Um coração capaz de se alegrar com o simples. O simples de sentar a uma mesa. O simples de pagar a um grupo. O simples de acordar pela manhã e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. A gratidão, queridos, transforma aquilo que é comum em extraordinário. Talvez você esteja reclamando da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Eles têm defeitos. Nós temos defeitos, você tem defeito. Mas muda a ótica, muda a lente. E olha pela lente da gratidão e do simples e celebra o que Ele está fazendo. Porque a gratidão transforma guias comuns em guias extraordinários. Então, Deus quer restaurar em nós um coração que se encanta novamente com a simples presença de Papai. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Você quer a beleza da simplicidade maior e melhor do que o secreto? Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e eu falarei contigo. Irmãos, que coisa mais simples do que você estar num quarto, mas o Todo-Poderoso estar com você ali, cuidando do seu coração. Celebra, queridos, porque você tem a presença. Celebra porque você vai sair daqui e vai fazer uma refeição quando chegar em casa, enquanto muitos por aí estão passando fome. Saiu a notícia hoje em Gaza, estão lá desesperados, precisando de alimento e ajuda humanitária. Nós vamos sair daqui e vamos comer, e nós vamos nos alegrar, e nós vamos estar com pessoas que nós amamos. Nós precisamos reconhecer a simplicidade da vida e entender que Jesus está cuidando de nós. Entenda isso. Segunda coisa que você precisa aprender com os pequeninos é que eles vivem o perdão. Eles vivem o perdão. Queridos, crianças brigam e logo voltam a brincar. Quem já teve filho sabe que eles se degradeiam, eles pegam uma coisa do outro, eles fazem uma série de coisas, mas passa 10 minutos depois eles estão brincando novamente. E quando você se mete na confusão de criança, é normal que aconteça as crianças voltarem a se falar e os adultos ficarem com raiva um dos outros, porque crianças brigam, mas voltam a brincar. Adultos guardam rancores que envenenam a alma. Quem já teve filho aqui sabe que isso acontece, e acontece com uma certa frequência. E o que nós precisamos aprender aqui é porque, diferentemente de muitas crianças, os adultos, quando eles tem algum problema, e não é normal, nós vamos ter dificuldades, queridos. Nós vamos viver uma vida onde nós vamos passar problema. Todos nós estamos vivendo um processo. Todos nós estamos passando por algo. Todos nós estamos tendo algo, talvez num dia não muito bom, talvez as coisas não estão interessantes. E eu já aproveito e já peço perdão a você, querido, se eu passei perto de você e não falei para do Senhor contigo. Porque tem uns crentes que ficam bravos com o pastor quando ele passa perto e não fala para do Senhor. Ô Jesus, tem misericórdia. Mas, queridos, quem me conhece sabe, eu vou, eu volto, eu corro, eu volto, e de repente eu paro e falo: oi, querido, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aí tem alguns que olham para mim e falam: agora o Senhor me viu, né? Não foi de maldade, foi só pela correria. Mas por que eu estou falando isso? Porque todos nós estamos num processo, queridos. E é normal que às vezes é natural que nós vamos ferir alguém, que vai acontecer isso na nossa vida, e para isso o Senhor instituiu o princípio do perdão, porque o princípio do perdão é Ele que faz sarar relacionamentos, é Ele que nos impulsiona. Mas eu tenho visto vidas sendo destruídas, porque pessoas estão guardando ressentimentos por anos,
e estão deixando relacionamentos, estão deixando de viver igreja, estão deixando de ter contato com pessoas, estão vivendo com o coração amargurado, e Hebreus diz que nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração, contaminando a muitos. Aí nós temos visto pessoas que por vezes estão se distanciando de tudo, de todo mundo, porque estão acumulando um veneno dentro de você. O coração infantil, um coração inocente, ele não acumula o veneno, mas ele se renova e ele se resolve rapidamente, porque você precisa entender, queridos, que corações livres e leves são terrenos férteis para você ver a presença de Deus sobre a tua vida. Tem pessoas que estão orando e pedindo para que Jesus faça milagre, mas você está com raiva de A, B, C e D, não vai acontecer, sabe por quê? Porque Jesus não senta à mesa com rancoroso para viver coisas novas. Ele não senta à mesa com rancoroso. Não senta. Jesus não senta à mesa com rancoroso. Os rancorosos, eles são tratados, eles vivem em processo de cura. Mas, queridos, entendam uma coisa: nós não temos que ficar aí vivendo em processo de cura a vida inteira. Tem uns crentes aí, irmãos, que estão há 20, 30, 40 anos na igreja, e você conversa com eles, estão em processo de cura. Como pode, irmãos? Será que a obra do Calvário é tão triste, e tão deprimente, e tão vulgar, que não consegue curar um crente? Eu vejo crentes falando que estão na igreja há 20, 30 anos, eu não fui curado. Você não foi curado porque você não permitiu que Jesus tirasse do seu coração a mágoa e colocasse coisas novas. Pastor, eu não consigo. Não é eu não consigo, é você não quer. Porque Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que nós podemos todas as coisas? Para dizer: eu posso passar no concurso, eu posso ter a casa, eu posso viver tudo isso, eu posso ter conquistas triunfalistas. Mas será que o mesmo Deus que faz tudo isso não é o Deus que pode curar e mudar o meu coração? Eu posso todas as coisas, inclusive liberar perdão para quem me ofendeu, porque corações livres são terrenos férteis para a presença de Deus. Deus não senta à mesa com rancorosos. Deus trata corações rancorosos. Por que Deus não senta à mesa? Porque sentar à mesa é sentar à intimidade, é viver processo de ser impulsionados, é viver processo de conquistar, é viver processo de celebração. Rancoroso não senta com Jesus para isso. Jesus só que traz à mesa depois que ele trata teu caráter. Aprende isso. Aprende isso. Antes de Jesus sentar com os discípulos à mesa, Jesus trata com os discípulos. Jesus nos chama a perdoar da mesma forma que nós fomos perdoados. Sede bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. Perdoar é você liberar um prisioneiro e depois você lembrar e descobrir que esse prisioneiro era você. Que o Espírito Santo hoje te faça ter um coração como criança e que você perdoe. Às vezes eu vejo pais se degladiando e os filhos já estão brincando de novo. Você precisa aprender a ser como criança. Você precisa aprender a ser como criança. Terceira coisa que aprendemos com os pequeninos: nós precisamos aprender inocência e pureza. Inocência não é ignorância, mas é a pureza do coração. Inocência não é ignorância, mas é a pureza do coração. Enquanto nós, adultos, nos tornamos críticos, desconfiados, julgadores, uma criança confia, uma criança acredita, uma criança sempre dá nova chance. Às vezes eu vejo umas crianças aqui, irmãos, muito simpáticas. Eu falava hoje pela manhã, tem um bebezinho aqui chamado Anakim. Ele é o filho do Rodrigo e da Rafi. E eles vêm, eles sentam sempre nesse canto. E o garotinho, ele vai no braço de todo mundo.
e confiando que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é legal. Irmãos, tem uns palmeirenses que pegam o menino e ele vai no colo dessas coisas. Para você ver como as crianças são, irmãos. A gente tem esses seres no nosso meio, queridos. Liberta eles, Jesus. Salva eles, Senhor. Até no colo de palmeirense e vascaíno aquele garoto vai, irmãos. E ele sorri ainda, irmãos. Meu Deus, meu Deus. Misericórdia, Jesus. É a pureza da alma. Por quê? Porque ele entende que por detrás de um coração como aquele, perdido, bagunçado, pode haver uma mudança e uma restauração ali, queridos. Eu brinco, queridos, de uma forma bem simples, mas para que você entenda que a criança, ela tem a pureza de olhar e ver possibilidades aonde os adultos só veem problemas. Eu falava hoje pela manhã, há um tempo atrás, eu brincando com o Benjamin, eu sou muito brincalhão, e o Benjamin estava escrevendo no meu carro, o Benjamin, filho do Alain e da Juliane, escrevendo com o dedo assim. E eu falei com ele: se tocardes aí, cortarei teu dedo. E o Benjamin me olhou, fez assim, saiu, chegou para a Juliane e falou: mãe, o pastor não gosta de criança. Ele vai cortar o meu dedo. Aí a Juliane: não, Benjamin, o pastor estava brincando contigo. Não, ele está falando sério. Ele não gosta de crianças. E aí eu cheguei e falei: Benjamin, me perdoe, Benjamin, eu estava brincando contigo. Aí ele me olhou assim, com cara de Benjamin, sabe? Me olhou. Aí eu olhei para ele e falei: o pastor estava brincando, tá bom? Você me perdoa? Aí ele: tá bom. Aí ele saiu. Passou uns dias depois, a Juliane estava sozinha aqui na igreja. O Alan não estava nesse dia, e a Ju, eu falei, acabou o culto da manhã, eu falei: Ju, vai para minha casa. Fica lá com a gente, comigo, com a pastora, com os meninos. E a Ju falou: não, não quero. O Benjamin começou a brigar com ela, porque ele queria ir para minha casa. E ele brigava com ela, literalmente, ele brigou com ela. Mãe, vamos para a casa do pastor, eu para a casa do pastor. Aí quase que eu falei com ele: sabe por que isso? Porque criança vê possibilidades onde os adultos ficam achando problemas, queridos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Você precisa ser inocente, pastor, mas se eu for inocente, as pessoas vão me enganar, as pessoas vão fazer mal comigo, as pessoas vão fazer uma série de coisas comigo. Não, queridos, não vão não. Sabe por quê? Porque Jesus está cuidando da tua vida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles terão a presença de Deus na sua vida, queridos. O problema é que nós queremos nos blindar com a maldade. Nós queremos nos blindar e nós ainda olhamos e ainda dizemos assim: eu sei o que há na vida dessa pessoa. E nós olhamos com um olhar impuro para as pessoas. E às vezes eu vejo uns crentes falando: pastor, não gosto de fulano. E eu falo: é mesmo, é. Eu falei: mas você já conversou alguma vez com ele? Nunca falei com ele. Aí eu falo: como assim? Pastor, mas eu não gosto. Eu já sinto aqui, ó, dói dentro de mim. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você está sentindo algo, aí alguns viram para mim e falam: o meu santo não bate com o santo dele. E se no outro há o Espírito Santo, e o teu santo não bate com o santo dele, a possibilidade de você ter outro espírito é grande, queridos. É grande, queridos. Mas nós olhamos e nós falamos: não gosto. Por quê? Porque eu não vou com a cara dele. Nunca falei com ele, mas eu não gosto dele. Eu sinto. Não, Jesus já me revelou que tem alguma coisa de errado. Crente, vai se converter, porque se Jesus revela ao profeta, não é para o profeta se afastar dele, é para o profeta salvar o coração dele. Eu nunca vi profecia
Que distanciamento? Profecia sempre é para correção e salvação. Não, Jesus já me mostrou que aquela pessoa é do diabo. Graças a Deus, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Vem aqui que nós vamos te converter em nome de Jesus. Que o Senhor possa restaurar em nós um coração humilde. Que o Senhor possa restaurar em nós um coração puro e um coração simples que olha e restaura a capacidade de acreditar no bem das pessoas. Você pode quebrar a cara, mas o apóstolo Pedro vai te dizer: bem-aventurados são os vós, bem-aventurados são vocês, que estão sofrendo por praticarem o bem. Saiba que os profetas que vieram antes de vocês viveram a mesma coisa. Faça o que é correto e peça a Deus para purificar o teu coração, restaurar em você a capacidade de acreditar que Deus pode mudar o coração das outras pessoas. Peça isso. Quarta coisa, Deus nos ensina sobre, as crianças nos ensinam sobre humildade. Pastora, faz um favor para mim, a não ser que Jesus já veio e nós fomos deixados para trás, coisa que eu duvido muito. Eu estou sentindo falta de uns crentes aqui dentro. Acha para mim, por favor. Isso. A não ser que o arrebatamento tenha acontecido, coisa que eu sei que não aconteceu porque eu estou aqui, queridos. E você também, então... pronto. O Espírito Santo nos ensina, através das crianças, que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Crianças, elas não competem por status. Você não vê criança competindo por status. Você não vê criança falando: eu tenho isso melhor, eu tenho agora um iPhone Pro Max 17. Aleluia. Pastor, tem umas crianças que fazem isso. Sim, talvez algumas crianças maiorzinhas, porque já estão literalmente sendo contaminadas por essa sociedade consumista que nós vemos por aí. Mas crianças, normalmente, às vezes, se você der um iPhone 17 Pro Max na mão dela, ela não vai nem se importar. Mas se você der o negocinho que toca uma musiquinha, ela vai apertar e vai querer viver aquilo. Porque crianças não competem por status, elas vivem o momento. Elas vivem o momento. Enquanto eu vejo que tem uns pais aí que estão preocupados em tirar selfie, fazer foto e coisa, tem criança que não está afim disso. Vocês já viram isso, criança? Queridos, ou já acontece só na casa do vizinho isso? Que às vezes você vai lá: não, vamos aqui tirar foto. A criança: não, mãe, deixa eu brincar. Deixa eu brincar. Sabe por quê? Porque as crianças não estão preocupadas em se amostrar para as pessoas. Elas só querem viver o momento. Sabe por quê? Porque humildade é viver sem precisar provar nada para ninguém. Humildade é você viver sem precisar provar nada para ninguém. Uma brincadeira simples basta para a criança, e ela vive o momento. Enquanto, diferente dos adultos, os adultos preferem curtidas, querem seguidores, querem mostrar para todo mundo: olha o que eu ganhei, eu tenho uma BMW, eu agora estou fazendo viagens elegantérrimas, olha onde eu cheguei, a posição que Deus me colocou. Pastor, mas eu não posso celebrar as coisas na rede social. Pode, mas você precisa saber se o que você está fazendo é celebração ou ostentação, porque celebrar você remete à glória a quem é devido, ostentação você mostra você, e ostentar por vezes é a necessidade que você tem de provar algo a alguém, e você está querendo dizer para as pessoas: olha, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, foi por minha causa, vocês não confiaram. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, hoje, quando me vê na bênção, vão se arrepender. Sabe? Tem uns crentes que usam esse hino de cabeceira, irmãos. Oh, Jesus. Isso é um crente vingativo. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na bênção, vão se arrepender. Ostentação é a necessidade de você provar alguma coisa, de você, por vezes, de medir algo e querer dizer que você fez mais do que os outros.
você é melhor do que as pessoas, e você quer visibilidade, você quer aprovação. Pastor, eu não me preocupo com like, eu não me preocupo com curtida, não. Só se preocupa em ser visto. Tudo que faz, todo mundo tem que ver. Foi eu que fiz, foi eu que consegui. Sabe, desce do púlpito, perguntando para os outros: olha, eu preguei bem. O que você achou? E queridos, o reino de Deus não se mede por visibilidade ou por aprovação, mas por serviço. O reino de Deus não é visto por quem está querendo se amostrar, mas realmente por quem está querendo servir. Porque pelo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se fazendo homem, se humilhando até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, pelo que Deus lhe deu o nome, pelo que Deus lhe colocou sobre todas as coisas, diz Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Então entenda, humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar mais nos outros. Humildade é você literalmente entender que você pode viver livre da comparação e se alegrar com a conquista do outro, com o que o outro está vivendo, com o que o outro está fazendo, porque isso é a humildade que o Senhor quer para a gente. Quinto e penúltimo princípio que as crianças nos ensinam é que eles dependem totalmente. Crianças, elas entendem e elas vivem uma total dependência. As crianças, nenhuma criança se preocupa se o papai ou a mamãe vai prover. Nenhuma criança se preocupa se vai ter um lanche. Nenhuma criança se preocupa com nada disso. Se você chega na sua casa e fala para o seu menino assim: ei, vamos viajar, eles já ficam numa felicidade. Eu não sei quanto a vocês, mas lá em casa é assim. E parece aqueles burrinhos do Shrek quando entra dentro do carro, sabe? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? E eles não estão preocupados se você fez reserva, se tem reserva no hotel. Eles não estão preocupados se você tem dinheiro. Eles não estão preocupados se eles vão comer. Eles não estão preocupados como eles vão fazer para chegar lá. Eles não estão preocupados com nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque eles sabem que papai vai prover todas essas coisas. E eu não estou aqui pregando sobre viagem em família, queridos. Eu estou te mostrando que por vezes você está querendo crescer a tal ponto, mas você está esquecendo de uma verdade absoluta, que papai está cuidando de você, queridos. Papai está cuidando. Nenhuma criança se preocupa com isso, ela vive a dependência. Ela vive a dependência. Viver em Jesus exige uma confiança absoluta, uma fé em um Deus infalível. É uma dependência e ela é demonstrada na confiança. E essa é a fé que agrada a Deus. Uma dependência absoluta, sem reservas. Sem reservas. A criança confia plenamente que papai vai cuidar dela, que mamãe vai fazer as coisas. Ela confia, elas acreditam que seus pais são capazes de tudo, que tem tudo. Os meninos acham que nós temos máquina de fazer dinheiro. Você pode reparar se não é assim. Porque acham que nós vamos prover tudo, porque eles confiam absolutamente em papai e mamãe. Essa fé é a respiração de uma alma dependente que confia plenamente. Eu e você precisamos entender que estamos vivendo na dependência de tudo. Eu me lembro que, contava isso hoje de manhã, que o Arthur, quando tinha uns 4 anos, lá na igreja do Império ainda, as irmãs da igreja chegaram para mim com uma conta da cantina. Eu falei: vale-me, meu Jesus, o que é isso? O
que conta é essa? Aí ela, pastor, é do Arthur. Eu falei, hã? É. Foi esse garoto comeu isso tudo. Aí eu chamei ele para conversar. Eu falei, Arthur, que negócio é esse aqui? E a cantina, por que você pegou isso tudo lá? Porque eu estava com fome. Eu falei, uai. Eu falei, tá, e quem vai pagar? Ele, meu pai é o pastor. Aí eu falei, ei, queridão, deixa eu te ensinar uma lição. Pastor também paga, tá? Pastor também paga. Tudo bem, Jesus, que o senhor quiser fazer esse ordenamento jurídico celestial dos pastores não pagar mais, seu servo está pronto, Senhor. Mas pastor paga, querido. Mas para ele, papai ia prover tudo e ele não queria saber. Nós precisamos entender e viver uma fé que confia no Senhor em todo o tempo. Uma fé que descansa no Senhor no meio da tribulação. No momento em que as coisas estão difíceis, papai está no controle. No momento em que as coisas estão complexas, o Senhor está cuidando. Eu lembro que eu ouvi uma história uma vez, e eu acho essa história formidável. Uma criança que estava num avião, e o avião começou a sofrer turbulência, e ele estava sentado do lado da janela. E tinha um senhor no meio, e o senhor agarrou na poltrona, assim, desesperado, quase arrancando a poltrona, com medo, porque aquele avião começou a saconejar. E ele olha para um lado e ele vê uma criança de 5 anos, plena, descansando e tranquila. E ele olha e fala, você não está com medo? E ele diz, não. E ele, por que você não está com medo? Ele disse, porque meu pai é o piloto e ele vai pousar em segurança esse avião. Papai vai me levar para casa. Ah, queridos, entenda uma coisa. A segurança de uma criança não é saber o quanto ela tem, ou se ela tem, ou se ela vai deixar de ter. A segurança de uma criança está na filiação dela, de ela saber que papai está cuidando e ela tem pai. A segurança de uma criança é saber que ela não é órfã, mas que ela tem um pai que está cuidando dela, uma mãe que está cuidando dela. Ei, querido, entenda uma coisa, eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei do que você está vivendo, mas Jesus nos lembra em Mateus capítulo de número 6, verso de número 25, que eu e você somos melhores do que os pássaros que estão voando aí dos céus e das flores que estão no campo, e papai está cuidando de nós. Papai está cuidando de nós. Ele está cuidando das nossas vidas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Talvez as coisas não estão acontecendo da forma como você deseja, mas papai está no controle disso. O meu trabalho e o seu trabalho é descansar nele. O meu trabalho e o seu trabalho é entender que papai está nos colocando no colo. E eu quero que você feche seus olhos. Eu ainda não acabei de pregar, ainda tenho mais um ponto. Mas eu quero que você ore agora, porque talvez você esteja desesperado, e talvez você esteja com o coração aflito, porque talvez você tenha crescido demais, e talvez agora você tenha esquecido que papai está no controle. Talvez você esteja esquecendo do que está descansando nos braços do pai. Eu quero que você feche seus olhos agora, para você lembrar que papai está cuidando de você. Ele não largou da sua mão, não. Ele não te abandonou, não. Ele não largou você. Ele continua cuidando. Pastor, mas eu não entendo, não me faz sentido. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. E tem coisas que nós vamos confiar não por sabedoria, mas por amor, do entendimento, do amor que nos une em corações. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você ore a Jesus agora. E eu quero que você volte aos braços de papai agora. E eu quero que você confie agora em papai, porque ele está cuidando de você.
Papai, eu te peço, nos faz voltar a confiar em Ti plenamente, ao ponto de o Senhor nos mandar pular e a gente acreditar e confiar que o Senhor está nos segurando, Jesus. Nos faz confiar em Ti, Jesus, em meio à incerteza da nossa vida, Senhor Deus, que o Teu amor seja a certeza que está cuidando de nós, Jesus. Em meio à incerteza de tudo, o Teu amor seja o que está nos sustentando. Em nome de Jesus. Olhe para mim e eu termino. Sexto e último ponto que nós precisamos aprender com as crianças é que elas acreditam no impossível. Elas acreditam no impossível. Crianças sonham sem limite e elas não perguntam como, elas apenas acreditam que aquilo vai acontecer. Crianças não têm limite para a imaginação dela. Elas creem que se elas forem mordidas por uma aranha, ela vai agora subir pelas paredes e vai viver com superpoderes agora. Elas acreditam que existe um homem de ferro. Elas acreditam em superpoderes. Elas acreditam que elas podem fazer grandes coisas. Eu quero que você lembre de quando você era criança, quando talvez você sonhou até de ir à lua, de voar, de fazer um monte de coisas. Quem nunca? Só que o problema é que nós queremos racionalizar as coisas e nós começamos a duvidar do Deus poderoso que nós temos. Ei, queridão, eu preciso te lembrar, Marcos 9:23 diz: de tudo é possível que crê. E você precisa lembrar que Lucas 1:37 diz: para Deus nada é impossível. Jesus está te chamando de volta para você sonhar de novo, porque há um impossível a realizar e Ele quer fazer em você e através de você. Mas você precisa confiar, você precisa descansar, você precisa ter uma fé que vê o invisível, crê no incrível, que recebe o impossível. O impossível pode acontecer na tua vida. Deus está nos chamando como igreja para voltarmos a sonhar, a viver a fé com ousadia e cheio de esperança. Por que você parou de crer? Por que você parou de acreditar que o impossível pode acontecer? Por que você parou de sonhar e de acreditar que papai está fazendo todas as coisas? Você precisa crer novamente no impossível. Converta-se a um coração como de uma criança. Converta como um coração como uma criança. Ser como uma criança não é ser um imaturo. Talvez você não consiga parar para entender a profundidade dessa ministração. Talvez você esteja preocupado com A, B e C. Talvez eu precise, como seu pai espiritual, pedir para alguém ainda te buscar do lado de fora, porque você não tem ainda a maturidade de entender o que Deus está tratando contigo. Mas é momento de voltar-se como uma criança e entender que é possível viver como gratidão, com perdão, inocência, humildade, ter confiança e acreditar que o impossível acontece. Talvez você esteja crescendo muito, mas o que Jesus está aqui pedindo não é um comportamento infantil, porque nós temos uma geração de grandes adultos crescidos, infantilizados, que acham que são muitas coisas, mas que na verdade já se perderam há muito tempo. Mas o que Jesus está aqui dizendo é: se convertam e se tornem como uma criança. O que Jesus está aqui falando, e essa palavra converter aqui vem da mesma origem de metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Vem a mesma origem de mudar completamente, dar um giro de 360 graus. O que Jesus nos está pedindo não é apenas um comportamento infantil, mas é uma mudança de mentalidade, aonde nós somos transformados pela ação do Espírito Santo a viver aquilo que Jesus quer, puro e simples, queridos. Puro e simples. Porque o reino não é para aqueles que sabem muito.
para aqueles que já conquistaram muito, para aqueles que agora estão se achando que são alguma coisa. Não, o reino não é para isso. Mas o reino é para aqueles que têm coragem de desaprender o que o mundo te ensinou, para reaprender o que papai está te falando. Converter-se é desaprender a lógica do mundo, a lógica do orgulho do mundo, e reaprender a confiança de ser filho amado. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo. Porque só quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. Então disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as criancinhas, porque assim aqueles que vivem verão o reino de Deus. Delas é o reino de Deus. Que nós hoje possamos voltar e entender que o reino de Deus é para aqueles que vivem humildade de coração, singeleza de espírito, praticam o perdão, confiam plenamente e creem no impossível. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, queridos.